Olá, bom dia! Agora, nessa live eu vou falar com vocês como realmente não precisar ofertar chupeta para o bebê. Muito se fala aí que os bicos artificiais têm um malefício, são contraindicados, mas realmente o que está faltando é essa informação de como realmente não precisar ofertar. Como eu posso cuidar de um bebê, como a mãe pode cuidar de um bebê e um cuidador, né, cuidar de um bebê, sem precisar ofertar chupeta. Para muitos profissionais isso pode parecer um tema muito simples, né? Muito supérfluo, mas para os pais é algo que precisa ser dito, né? É uma informação que precisa chegar até eles. Então, por isso que eu resolvi trazer essa live para tirar essas dúvidas de meus pacientes e até de mães que me acompanham, que não são meus pacientes, que não moram aqui na minha região e que tem essa dúvida também quando a gente falou sobre o assunto de chupeta na semana passada, tá bom? Eu anotei aqui um roteirinho para não deixar passar nada. Eu deixei aqui preparei um conteúdo muito legal, embasado, tá? Na base de muito estudo, atualizado, defendido por instituições sérias. Então, o que eu tô trazendo para vocês aqui não é só a minha vivência enquanto mãe, não só o que eu acho enquanto dentista, mas também um conteúdo que é embasado cientificamente, tá? Para vocês terem segurança na hora de absorver esse conteúdo. Então, vamos lá. Adriana, como isso é possível? Como eu posso fazer o bebê não precisar de chupeta, já que aparentemente isso é um item tão fundamental no enxoval? Primeiro, a gente ter isso como algo cultural, tá? Existe sim na nossa sociedade uma cultura de que o bebê precisa do bico e precisa da mamadeira, tá? Mas na verdade, né, no processo natural, ele precisa do aleitamento materno em livre demanda, tá? E ele é tão completo que ele vai tanto saciar o bebê, como acalmar, como proteger, né, reforçar o sistema imunológico da criança, enfim, é totalmente completo. E aonde entrou o bico artificial nessa história? Eu entendo, e eu já passei por isso, de que no momento em que a gente recebe um bebê, é uma mudança muito grande, né? Antes a mãe estava gestante, agora ela está puérpera. Existem várias mudanças fisiológicas que acontecem no corpo da mulher. Então, é um momento muito desafiador internamente, né? Não só mentalmente, como fisiologicamente o corpo sofre mesmo com essa mudança. É uma queda nos níveis de hormônio, enfim, é toda uma alteração que a gente passa, junto com várias privações. É a privação do sono, é a dificuldade com a amamentação. Então, é um momento muito delicado. E o que acontece? Pelo bebê exigir muito e a gente não tratar a amamentação como algo que precisa ser orientado, ser educado, a maioria das pessoas trata a amamentação como algo intuitivo, como se é só nascer e colocar para mamar e tudo certo. E se você fez aquilo ali e não deu certo é porque ou você não tinha leite ou porque você não era para amamentar. Na verdade, o que falta é preparo, né? Eu vou falar muito de amamentação porque ela é crucial para que a gente consiga não precisar, eu coloco entre aspas, não precisar da chupeta, tá? Mas vamos mais pra frente que vai ter bastante conteúdo, bastante coisa legal. Mas eu defendo isso porque o fato de não precisar dos bicos, porque o bico ele é algo artificial, ele não é uma coisa que foi naturalmente planejada, né? E realmente necessária, fundamental para o desenvolvimento da criança. Então eu defendo e sempre vou defender o não uso de bicos em hipótese alguma, tá? Salvo alguns casos muito extremos de terapias, enfim, que não vai caber nessa live aqui, porque aqui eu quero falar para um público em geral, não só para gestantes, não só para mães de bebês, mas se você já é mãe de criança grande, se você, enfim, é uma sogra, uma avó, é muito importante a gente saber esse assunto, tá? Para tentar bater um pouco mais de frente com essa cultura do desmame, tá? Do não priorizar a amamentação e acabar já indo para os bicos artificiais. Então é mais do que possível e é o recomendado e é o natural a gente não ofertar bicos artificiais aí entre a chupeta, mamadeira e tudo mais que possa interferir, tá? Eu costumo até dizer, e tenho minhas pacientes para me defender, para levantar a mão e dizer que é verdade, que quando a gente faz lá na anamnese, na hora da consulta, eu pergunto se mamou exclusivamente os 6 meses. E aí as que falam que sim, eu perguntei se usou chupeta, se usou mamadeira. E a maioria me responde que ele não quis, tá? Isso é incrível, porque assim, realmente a criança não quer, salvo uns que
se adaptam muito fácil, muito rápido, mas a criança que mama realmente, exclusivamente em livre demanda, ela não vai pegar com facilidade bicos artificiais. É uma coisa que é imposta por nós, tá? Então é muito, muito, muito importante a gente frisar isso, tá bom? Então a criança, ela não precisa de bicos artificiais, eu vou defender muito isso, mas quero deixar aqui registrado que eu não julgo quem já ofertou, tá? Eu não julgo o pai, eu não julgo a mãe, enfim, quem já ofertou, eu não estou aqui para julgar, eu estou para defender os malefícios, porque a gente conhece os malefícios do uso de bicos artificiais, tá bom? E aí eu quero conscientizar vocês para que realmente seja tomada uma decisão pensando no que é mais saudável para a criança, tá? Do que o que seria mais prático, porque o que a gente vê é que o bico, ele acaba sendo um alívio para aquele momento em que tá se havendo aquela adaptação da rotina, adaptação na amamentação, então ele é meio que um alívio, tá? E aí a gente vai sempre frisar muito isso, os malefícios do bico, tá? Com a questão da orientação para que realmente não seja implementado, tá bom? Então eu vou seguir aqui o meu roteiro pra gente não deixar passar nada. Para começar, eu quero contar para vocês só uma história rapidinho, para poder criar um contexto aqui. Eu não sei se quem me conhece aqui sabe, eu sou mãe de 2 meninas. A Ana Liz tem 6 anos e a Alissa tem 1 ano e 5 meses agora. Então, foram 2 experiências com um intervalo relativamente grande, 5 anos, né? Então dá para mudar bastante coisa, bastante pensamento. Na gravidez e no puerpério da Ana Liz, eu tava recém-formada, então como eu falei pra vocês um dia aqui, tava tudo fresquinho na cabeça, né? Todos os malefícios do bico, o benefício da amamentação, enfim, tava tudo muito fresquinho. Mas de aplicação prática, do que eu aprendi na faculdade, do que eu estudei, não tinha muito, né? Tem todo o embasamento científico, mas a orientação direcionada pra mãe, não. Tinha a orientação, tinham os estudos, tinha o embasamento todo científico pro profissional, pra ele orientar, mas assim, deve ser feito de tal maneira, é assim que deve ser feito, não tinha. Então meio que foi intuitivo da minha parte. Eu tinha plena convicção de que eu não iria ofertar bico artificial de maneira alguma, e isso era certo, mas não era porque eu estava convicta que foi fácil, não, teve muita dificuldade. Resistência da família, eu ganhei muita mamadeira, eu ganhei chupeta, por mais que eu dissesse que eu não ia ofertar, mas eu ganhei. E aí teve um momento de adaptação para volta ao trabalho, que foi toda uma outra história que eu posso contar em um outro dia aqui, porque aí vai muito para amamentação. Mas assim, foi um momento que eu tinha convicção, mas eu tive muita dificuldade. E aí os anos se passaram, né? E eu comecei a atuar muito na área do atendimento infantil, na área da odontopediatria, e continuei estudando bastante. E foi quando eu tive a minha segunda filha, que é a Alissa, que tem 1 ano e 5 meses. E na gestação e no puerpério da Alissa eu tinha plena convicção, e aí eu já tinha mais facilidade, porque agora eu já tinha tido a vivência e tinha estudado, e aí foi muito mais fácil. Já não ganhei mamadeira, já não ganhei chupeta, e já foi um avanço. Porque eu tinha, nós, né, eu, meu marido, minha família, a gente tinha plena convicção de que não era o ideal, não era o saudável para ela, e era inadmissível ofertar qualquer tipo de chupeta ou qualquer tipo de bico. Então, foram 2 experiências que eu considero bem diferentes, e por isso eu consigo ter esse olhar, não só enquanto dentista, mas enquanto mãe também, tá? Então, eu entendo sim as dificuldades, porque eu tive que voltar ao trabalho no puerpério da Ana Liz, ela tinha 4 meses, então era muito bebezinha, era antes do período do aleitamento materno exclusivo, né? Então foi toda uma dificuldade que eu passei, mas eu tive essas 2 vivências, então por isso, com propriedade eu posso dizer que é possível, tá? E não só pelo meu relato de caso, mas por várias outras pacientes que eu acompanho, por estudos que eu acompanho, enfim, é mais do que possível, tá bom? Então é só pra dar aqui esse nicho pra vocês, pra entender o porquê que eu vou falar sobre isso, porquê que eu vou defender o não uso de chupeta e como realmente não utilizar a chupeta de uma maneira bem prática, que você realmente deve fazer, tá? Então vamos lá, vou falar aqui sobre o conteúdo, só para eu me guiar aqui pra gente não perder. Como eu falei, eu não julgo os pais que acabaram ofertando, foi meio que uma necessidade que surgiu de um alívio, então acabou se ofertando a chupeta. Quem tá aqui me acompanhando, fala pra mim se tem filho, se é pequenininho, se é grande, se ofertou chupeta ou não, eu quero saber, tá? Depois também me conta aqui nos comentários quem assistir essa live depois. Mas eu noto que falta muito orientar previamente, tá? E aí meio que os pais vão no que, eu vou escolher tal coisa, entende? Então a gente precisa realmente orientar para que os pais consigam tomar
a decisão e ter informação antes daquele período. É como se fosse aquela coisa, tudo que você avisa antes é algo que era esperado. O que você avisa depois ou durante já não vai fazer muita diferença, tá? Então, se você avisa que, na hora da vacina, o bebê pode chorar, a mãe e o pai já ficam esperando. Se você não avisa nada, vai lá e o bebezinho chora, a gente meio que já sabe, né? Mas dá aquela sensação, né? Então, a gente precisa ter essa orientação prévia para estar preparado para o momento, tá bom? E aí eu vou falar agora sobre os 3 fatores que eu considero fundamentais para realmente não precisar ofertar o bico. Eu vou logo falar os 3 e aí a gente vai pautar sobre o que é, tá? Eu falo que é informação, a amamentação e uma rede de apoio que apoia, tá? Parece engraçado, mas vai fazer sentido mais pra frente. Bom, como eu falei, a informação ela é crucial. Se você, durante a gestação ainda, buscar informação, inclusive encaminha essa live aqui para sua amiga gestante, para sua amiga mamãe, tá? Para ela ver. E se você, enfim, tiver alguma amiga com bebê pequeno, encaminha para ela também. Então, se você previamente se prepara e recebe orientação, na hora da dificuldade, você vai estar mais preparado e vai resistir muito mais. Você vai ter aquela meta, você vai ter... o meu foco, meu objetivo é amamentar os 6 meses exclusivo, é não ofertar nenhum bico, nenhuma mamadeira, seja lá o que for. Por quê? A gente já sabe os inúmeros malefícios do bico, da mamadeira, enfim, não só questões... A maioria das pessoas pensam que é só questão de dentição, né? Enquanto não tem dente, não tem problema. Muito pelo contrário. Os malefícios do bico e da mamadeira vai muito além, interfere na postura do corpo da criança, interfere na respiração, vai interferir na fala, na amamentação diretamente, né? A confusão de bicos, enfim. São inúmeros malefícios e você se informar e conhecer esses malefícios vai te deixar mais forte para resistir a ofertar. Eu falo resistir por quê? Porque não vai faltar quem ofereça, quem diga que não oferece só nesse momento, não oferece só para dormir. E aí por isso que eu falo, eu não relativizo o uso de bicos. Não tem problema dar se for até os 2, 3 anos, porque aí vai ter um momento que o osso ainda pode voltar ao normal, se houver alguma alteração. Não. Desde o comecinho, lá no recém-nascido, o uso da chupeta, o uso do bico, vai interferir na saúde geral da criança, tá? É algo invisível aos nossos olhos, mas é um poder tão grande que altera até a vida adulta. Então, tem vícios orais no adulto que são relacionados ao uso da chupeta e da mamadeira lá na primeira infância, tá? Então, por isso que eu falo que eu não relativizo. E saber, como eu falo, saber dos malefícios é importante para você estar munido de informação e conhecendo os riscos, você vai ter mais força, mais resistência para não ofertar, tá bom? Então, sempre busquem informação com profissionais que defendam a amamentação realmente e que não relativizam o uso do bico e o uso da mamadeira ou oferta de fórmula, a não ser em casos extremos que realmente seja preciso ofertar. Mas aí com muita orientação, com muito acompanhamento, para que realmente seja fortalecida a amamentação. Tá? E aí o segundo ponto, né, que eu considero crucial para você não precisar ofertar a chupeta, você não ofertar nenhum tipo de bico, é a amamentação, que é o que eu venho falando desde o comecinho aqui da live. A amamentação ela é perfeita, não só para amamentar o bebê, não só para proteger ele, né, fortalecer o sistema imunológico, enfim, para o desenvolvimento em geral da criança. A amamentação ela também acalma, tá? Ela ajuda na autorregulação do bebê. Não sei aqui se quem tá aqui me assistindo já é mãe, mas se for mãe e já amamentou, com certeza na hora que o bebê tava mamando, dormiu no peito, que tirou, o bebê fez aquele movimento involuntário com a língua. Vocês já prestaram atenção que isso ocorre? Quem assistir depois na gravação aqui me conta nos comentários. Esse movimento, ele é natural, tá? E acaba que as pessoas dizem que o bebê tá fazendo o peito de chupeta. Na verdade, é muito pelo contrário. A gente aqui quer ofertar chupeta para poder saciar esse movimento, né, que a gente chama de sucção não nutritiva, que o bebê precisa fazer. A gente acaba colocando a chupeta porque a mãe tá exausta ou porque tem essa cultura de dizer que tá fazendo o peito de chupeta e não é, tá? Então, existem os movimentos que o bebê vai fazer no peito para mamar, para nutrir realmente, né? E também os movimentos para se acalmar, os movimentos que são meio que involuntários, tá? Mas que ele também precisa fazer porque é um movimento de autorregulação, que é a sucção não nutritiva. Então,
A mãe, como eu falei, vai sempre trazer a questão da informação. A mãe, ela precisa entender os processos que ela vai passar durante a amamentação, tá? Para poder não cair nesses ditos populares de que se eu deixar ele mamando em livre demanda, ele vai fazer o bico de chupeta, e aí eu não vou conseguir tirar, ele vai ficar muito dependente. Muito pelo contrário, o bebê realmente ele é muito dependente, ele precisa da disponibilidade do cuidador, da mãe, né, da família, enfim, de toda a rede de apoio, porque é um serzinho novo, totalmente dependente para ser cuidado, né? Então, a amamentação, ela vai ser de extrema força, de uma aliada incrível para poder evitar a questão da oferta, tá? Então, se você tem uma amamentação bem estabelecida, você não tem a menor necessidade de colocar nenhum tipo de bico, tá? Você vai conseguir acalmar a criança no peito, no colo, e realmente não é necessário. E quando esse bico, que eu vou me referir muito à chupeta, ele é colocado para você acalmar a criança, porque ela tá, enfim, chorando, agitada, vamos investigar os motivos do choro, né? O bebê ele não vai chorar só por fome. Então tem muita mãe que acha, não, eu vou dar mamadeira, eu vou dar fórmula porque ela tá com fome, ela tá chorando. Então o choro do recém-nascido, ele é a linguagem universal, né? Ele é pra... Vamos lá, voltou. Ele é para choro, ele é para sono, ele é, enfim, para sensação de insegurança, quando, enfim, ele precisa de colo, é para tudo, tá? Então o bebê vai chorar por vários motivos, não necessariamente fome. E aí o que é que a mãe pensa? Ah, ele não tá conseguindo comer, então vou dar mamadeira logo, porque é para ele conseguir comer e se acalmar. E aí acontece um efeito totalmente contrário. O bebê acaba tomando, né, a fórmula, porque a fórmula não precisa que ele faça o esforço que ele faz no peito, né, para até estimular a produção do peito. A fórmula ela é despejada na boquinha, então meio que sem opção, ele acaba comendo, né, ele acaba tomando a fórmula, e aí toma uma quantidade muito maior do que ele conseguiria regular no peito, e vem aquela exaustão e o bebê, enfim, dorme, né. Mas que não é a quantidade necessária, ele não faz o movimento na boca, o movimento na língua necessário fazer, ele acaba não fazendo, porque a mamadeira despeja, por mais tecnológica que seja a mamadeira, ela não vai exercer o mesmo mecanismo que o peito oferece, tá? Dele realmente fazer aquela força de sucção para poder gerar mais leite. Então vai trabalhar toda a questão orofacial do bebê também, tá bom? E aí o que acontece é que ele vai ingerir e vai acabar dormindo de exaustão. Do mesmo jeito a chupeta. Ah, eu já balancei, ele não dormiu, vou colocar a chupeta só para ele se acalmar. E aí o que acontece? O bebê faz aquele movimento de sucção não nutritiva na chupeta, ele fica exausto também, acaba que não sai leite. Muitas vezes os bebês que usam a chupeta acabam tendo casos mais intensivos de cólica, tá? Porque ele pode vir a deglutir o nada e o que seria o ar e pode causar cólica também, tá? E aí ele dorme de exaustão, tá? Ele vai fazendo aquele movimento de sucção não nutritiva na chupeta, fica exausto e acaba dormindo, tá? O ideal seria que o bebê fosse acalmado e fosse alimentado no peito. Mas a gente sabe sim que requer muito da mãe, muita disponibilidade e é um momento que é muito exaustivo. E aí é o que eu falo. Se você está achando que está precisando colocar a chupeta, o problema não vai ser precisar da chupeta. O problema vai ser na amamentação. Então, se você está passando pela sua cabeça ou passou pela sua cabeça precisar da chupeta, é porque você está com dificuldade em amamentar. Seja a questão da exaustão, seja a questão da pega, enfim, se o bebê está tendo vários picos de choro, você está precisando entender qual é o motivo do choro, tá? Para que você consiga realmente não vir com aquele gatilho de que, porque tá chorando precisa da chupeta, porque ele tá fazendo o meu peito de chupeta. Então, a gente entender realmente, receber orientação séria, orientação responsável sobre a amamentação, ela vai estar diretamente relacionada na não oferta do bico, tá? Porque, como eu falei, ele é perfeitamente natural você não precisar de bico artificial. Como eu falei, salvo em alguns casos extremos, como de terapia intensiva, enfim, como eu já vi vários fisioterapeutas em UTI neonatal precisando da chupeta para estimular a região orofacial, aí é uma outra questão. Mas na vivência do dia a dia, o que a gente precisa para não ofertar a chupeta é ter mais conhecimento sobre a amamentação, ter mais conhecimento sobre o desenvolvimento do bebê, tá? Para poder a gente entender quais são as necessidades dele e não relacionar tudo à necessidade do bico artificial. Vocês me entenderam? Essa parte aqui eu acredito que é o grande ouro dessa live e era o grande motivo de eu trazer ela para vocês.
tá? E aí o terceiro ponto é a questão da rede de apoio que apoia. Eu coloquei isso em um post essa semana passada. Foi um pouco engraçadinho, mas que eu falei, costuma ser o grande sonho de toda mãe, ter uma rede de apoio que apoia. Porque a gente automaticamente considera a família como rede de apoio. Então é a mãe, é a sogra, é a cunhada, é a madrinha, né? É o pai, enfim, todas as pessoas que estão ali próximas que podem dar algum tipo de apoio nesse momento, não só de cuidado com o bebê, como também de cuidado com a mãe. Mas o que eu falei é que o grande ouro é você ter a rede de apoio que realmente apoia as suas decisões. Então, como é que eu indico que isso seja construído? Vai no pré-natal, leva uma pessoa da rede de apoio, leva o esposo, leva a mãe, leva a sogra, leva aquela pessoa que vai estar mais próxima de você, que vai te ajudar mais, tá? Para poder ela realmente entender, muitas vezes que as orientações que ela recebeu lá quando ela foi mãe mudaram. A gente vai respeitar a vivência, né, das pessoas, mas você também colocar a sua vontade. Ó, eu estudei, eu recebi essa orientação, é assim que eu desejo fazer. Então, tá bem unida, tá, com a tua rede de apoio e colocar uma meta, como eu falei, colocar ter o foco da amamentação exclusiva em livre demanda. Põe a tua meta, qual é a tua meta e vai nela, tá? E em qualquer outra dificuldade que você tiver, você vai buscar informação, principalmente sobre a amamentação. Se tiver um outro quesito que esteja atrapalhando, como no caso, o freno no lingual, que a gente orienta, né, passar o teste da linguinha ainda na maternidade, mas caso isso não seja possível, vocês fazerem no consultório particular, né, enfim, consultório odontológico, para ter certeza também que não tem uma outra alteração bucal que esteja atrapalhando a pega. Então, procurem orientação sobre a amamentação e também sobre a questão da cavidade oral, do teste da linguinha do bebê, tá certo? E é isso, eu acredito que eu não deixei passar nada. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, pode deixar aqui nos comentários que eu vou me responder vocês, pode me chamar no direct, tá? Mas eu vou deixar salvo assim para que a gente consiga levar para mais pessoas. E como eu falei, se você tá sentindo a necessidade de ofertar chupeta, né? Se você é gestante, se você é puérpera, é porque algo está errado, tem alguma coisa errada na sua amamentação, mesmo que seja a questão da exaustão da mãe. Então você vai precisar de mais apoio, né? Falar realmente com a sua rede de apoio. Eu tô me sentindo assim, é assim que eu me sinto, tá prejudicando a amamentação. Então realmente falar se você precisa de ajuda. Eu entendo que a maioria, muitas não tem, infelizmente, né, um apoio, mas entender que a questão não é tornar o bico como a solução dos problemas, muito pelo contrário, ele vai trazer muitos outros problemas para o bebê, principalmente, né, a curto, médio e longo prazo. Então, às vezes a gente acha que, ele tá fazendo um peito de chupeta, eu vou dar logo a chupeta porque aí eu consigo descansar. Mas aí o bico, né, vai estar causando aí uma confusão de bicos, o bebê pode entrar em desmame precoce, ele pode desenvolver alterações não só na região orofacial, como também na questão da postura da criança que usa chupeta, tá? Então, como eu falei, busquem informação responsável com profissionais que defendem a amamentação, estudem sobre a amamentação. A amamentação não é intuitivo, não é algo que você vai se tornar mãe e já vai saber fazer de olho fechado e se não deu certo com você, porque é com você que não vai dar certo. Não, muito pelo contrário. A amamentação é um processo natural, mas ele não é um processo fácil. Então, estudem sobre o assunto, tá? E construa uma rede de apoio que te apoia. Se você não tem realmente nenhuma rede de apoio, então se fortaleça na informação e se fortaleça com pessoas que realmente apoiam a amamentação e não relativizam o uso do bico, tá? Vamos ver aqui, a Cris, amei suas palavras, vai ajudar muitas mães. Muito obrigada, Cris, fico muito feliz, tá? Então é isso, eu vou deixar essa live salva aqui. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tema, pode colocar nos comentários ou me chamar no direct que a gente ajuda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem mais lives assim sobre esses temas, é só mandar lá na caixinha de perguntas que eu vou colocar, que eu trago pra vocês e a gente fala sobre esse assunto, tá bom? Espero que realmente tenha ajudado. E reforço, mais uma vez, que estou à disposição se vocês precisarem, tá? Vou deixar salvo aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!